Bom dia, turma. 101. Hoje nós vamos ver a parte de física, tá? E vamos dar continuidade ao estudo de quedas dos corpos. Nós vimos na aula anterior lançamento vertical para cima, tá? Hoje nós vamos ver o lançamento vertical para baixo. É tudo igual. Vai mudar aqui apenas sinais, tá bem? Então, no lançamento vertical para cima, nós vimos que o sinal do G fica sempre negativo, porque é o sentido contrário à força de gravidade. Agora, nós vamos ver o lançamento vertical para baixo, que no lugar do sinal de menos, nós vamos usar o sinal de mais. Então, o que diz aqui sobre o lançamento vertical para baixo? É um movimento retilíneo uniformemente acelerado, né? Pois o módulo de sua velocidade aumenta no decorrer do tempo. Então, o lançamento vertical para baixo, quando é que vai acontecer? Geralmente, quando se solta um objeto lá do alto, quando ele cai por algum descuido, tá bom? Então, isso é um lançamento vertical para baixo, tá? E é um movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá? Pois o módulo de sua velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Então, o que vai mudar aqui em termos das fórmulas é basicamente só o sinal. O resto é tudo igual. Cuidado com esse sinal, né? Quando o lançamento é vertical para cima, o G se apresenta com um sinal negativo. E quando é vertical para baixo, o sinal fica positivo. Tá bom? Então, vamos ver esse exercício aqui, ó. Um garoto, na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito. Um objeto qualquer, ele aqui falou de biscoito. Quando tem, então, a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Então, ele vai medir o tempo que ele levou para chegar até o chão. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar à terra, ou ao térreo, né? Tá bom? Ele está no apartamento, ele relatou aqui que chegou ao térreo. Então, vamos ver aqui, ó. Veja que as fórmulas são sempre as mesmas. Velocidade, V igual a V0 mais GT. G é a aceleração e gravidade. Se substitui no lugar do ar, não é isso? O do espaço em função do tempo. Pode ser S, pode ser H ou pode ser Y. Então, aqui a gente considerou H, onde o H é igual a H0 mais V0 mais meio de GT2. Tá bom? Então, vamos... E tem a equação de Torricelli quando não envolve tempo, né? Que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais GT. Então, nós fizemos aqui um gráficozinho para representar o objeto caindo lá do alto do apartamento. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a altura de onde o garoto se encontra até o térreo é 20 metros. Colocamos aqui uma seta indicando que o objeto está caindo, né? Claro que está na direção do solo. E aí, nós vamos resolver o problema. Primeiro, vamos calcular o valor do V0, né? Depois, calcular o tempo da queda do objeto. Então, a equação da velocidade, V igual a V0 mais GT. Nesse caso, o valor de V está lá no alto.
é a hora que o objeto vai cair. Nesse momento, essa velocidade quanto é? O V0, que é o V inicial, V0 é a velocidade inicial. Então, esse V0 é igual a 0. Então, fica V ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais 2G, quanto é o G? 10. E o ΔS, que é o espaço, ou ΔH, tanto faz, né? Esse ΔS é considerado como ΔH, ou próprio H. Então, vamos substituindo esses valores, ó. Fica V ao quadrado igual a 0 ao quadrado, mais 2, que é da fórmula, o G é 10, e a altura ΔS, ou ΔH, ou próprio H, é igual a 20. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 20, 40, vezes 10 dá 400. Então, V ao quadrado é igual a 400. Só que nós queremos tirar o valor de V. Então, fica V igual a raiz de 400. Seria mais ou menos 400. Só que o menos aqui não vai nos interessar. Interessa só o sinal positivo. Então, V é igual a 20 metros por segundo. Essa é a velocidade do biscoito caindo. Só que ele não quer o valor da velocidade. Ele quer o valor do tempo. Então, nós pegamos a mesma equação, V igual a V0 mais GT. Nós já temos agora o valor do V. E é só substituir de novo na equação e encontrar o tempo. Se o V é 20, eu vou substituir no V por 20. Então, fica 20, V0 a gente já viu que é 0, mais 10 vezes T. E aí nós temos uma equação do primeiro grau, né? Fica 20 igual a 10T. Tirando o valor de T, ó, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador. O que está junto dele passa a ser denominador. Então, o tempo é igual a 20 sobre 10. Então, desculpem, 20 sobre 2, 20 sobre 10 é igual a 2 segundos. Então, o biscoito vai levar um tempo de 2 segundos para chegar ao solo, a uma altura de 20 metros. Tá bom? Então, esse é o primeiro exercício. Eu acho que está bem legal. Segundo, observe que esse tipo de problema sempre é você soltando um objeto, é o objeto se deslocando lá do alto. Veja o que diz esse segundo aqui, ó. Segundo exercício. Abandonando, ou seja, você soltou o objeto, um corpo do alto de uma montanha de altura H. Então, você está lá no alto de uma montanha, você solta um objeto, tá? E você quer calcular a altura dessa montanha. Então, diz, abandonando um corpo do alto de uma montanha de altura H, este corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considerando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura da montanha. Ele deveria ter dito aqui que tem que se desprezar a resistência do ar, né? Mas não foi dito, mas considere isso aí. Então, eu desenhei aqui a figurazinha de uma montanha. Esse desenho é meu, né? Então, tá até legal. Pareceu mesmo uma montanha. Dados do problema. A gente sempre traz esses dados fora do problema. T, 9 segundos, que é o tempo, né? G é 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional. O V0 é o momento onde ele solta o objeto. Naquele momento, o V0 é igual a 0. Substituindo na equação
do espaço em função do tempo, nós temos que H ou S, né? Você pode usar qualquer uma das letras, é igual a... Quem é o S0? É zero, porque ele está lá no topo, não tem espaço, né? É zero. Mais o V0 é zero também, vai ficar 0 vezes T, mais meio de G, só que o G agora é 10, vezes T ao quadrado. O T quem é? 9. Então, substituo no lugar de T. Resolvendo isso aqui, ó, eu tenho 9 ao quadrado dá 81. 10 por 2 dá 5. Então, multiplicando 5 vezes 81, eu tenho 405. Então, como é que fica? Pego a equação do espaço, porque é distância. Distância é espaço no sentido vertical. Então, é H igual a H0, mais V0T, mais meio de AT2. Como eu já tenho os valores de H0, que é 0, V0 é 0, sobra meio de GT2. O G é 10 e o T é 9 ao quadrado. Então, fica 9 ao quadrado 81, 10 por 2 dá 5, 5 vezes 81 dá 405. Então, essa é a altura da montanha. Não é legal esse exercício? Típico de questão de Enem. Então, se ele está pedindo espaço, a equação não tem para onde correr. Ele falou de tempo, então é S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. Como ele fala de altura, substitui o H por S e trabalha com a variável, a altura. Vamos ver o terceiro exercício. Abandona-se um corpo do alto de uma torre. Agora não é mais montanha, é torre, né? De 80 metros de altura. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determinar, letra A, o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo. Tempo gasto pelo corpo para atingir o solo. Letra B, a velocidade do corpo ao atingir o solo. Então, eu fiz outro desenhozinho aqui, ó, onde coloquei a torre, aí tem o corpo sendo abandonado ó, lá no alto, e está indicando que esse corpo está caindo. Se está caindo é de cima para baixo. Ele fala que a origem das posições, o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura da torre igual a 80 metros. Então, eu tirei os valores lá do problema, separei aqui e vamos resolver o nosso problema. Tá ok? Colocando aqui resolução do problema. Resolução do problema. Então, dados do problema, H 80 metros, G 10 metros por segundo, resolvendo a letra A. Então, eu coloquei, como ele está falando em velocidade, coloquei, ó, na realidade eu coloquei as duas equações aqui, porque nós vamos precisar das duas. Então, V igual a V0 mais GT, e S em função do tempo. S igual a S0 mais V0T mais meio de GT2. Trabalhando com a segunda equação, S em função do tempo. Então, eu tenho, quando ele solta o objeto lá no alto, aquele espaço dele é zero. Então, fica S0 igual a zero, mais V0. Quando ele pega o objeto que abandona, naquele momento também o V0 é zero. Então, fica S igual a 0 mais 0T, que dá 0, sobra meio de GT2. Ora, o G é 10. Então, fica S, 10 por 2 dá 5. Então, S igual a 5T2. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. E agora eu vou pegar a função da velocidade em função do tempo. V igual a V0 mais GT.
Ora, nós já vimos que no momento em que ele solta o objeto, aquela velocidade é zero. Então, V0 é zero mais 10t. Então, fica V igual a 10t. Isso aqui eu chamo de equação 2. Então, o que eu vou fazer? No solo, essa distância é de 80 metros, não é isso? Quando ele dá de onde ele parte até chegar no solo, essa distância é de 80 metros, ou a altura, né? Logo, substituindo o valor de S na equação 1, quem é a equação 1? A equação 1 nós chamamos aqui de S igual a 5T2, tá? Então, vou pegar aqui, ó, S igual a 5T2, o valor de S não é 80, então ficou 80 igual a 5T2. Tirando o valor de T2, ó, fica 80 sobre 5, 80 sobre 5 dá 16. Só que nós não queremos o valor de T2, nós queremos o valor de T. Então fica T igual a raiz quadrada de 16, onde T é igual a mais ou menos 4. Só que o sinal negativo nós não vamos usar, porque não existe tempo negativo. Então o valor vai ser só o valor positivo, 4 segundos. Então o tempo que o objeto leva para cair de uma altura de 80 metros é de 4 segundos. Isso considerando-se, desprezando-se a resistência do ar, né? Na letra B, ó, ele quer a velocidade do corpo ao atingir o solo. A velocidade do corpo ao atingir o solo. Ora, nós já vimos lá na equação 2 que V é igual a V0 mais GT. Só que o V0 é zero. Então, na equação 2 nós ficamos que V era igual a 10t. Eu não já tenho tempo agora? Tenho. Então, eu substituo no tempo. O valor do tempo que nós encontramos foi 4 segundos. Então, fica V igual a 10t, substituo t por 4 segundos, a velocidade é de 40, 10 vezes 4, 40, então a velocidade é de 40 metros por segundo. A resposta é A, t igual a 4 segundos, tá? E B, velocidade de 40 metros. Então, na letra A, t igual a 4 segundos, e na letra B, V igual a 40 metros por segundo. Então, essa resolução é fácil. Você vai pegando os valores, substituindo na equação e vê o que falta. O que falta é que nós vamos calcular. Temos um quarto problema. Aqui, interessante também. Um gato consegue sair leso de muitas quedas. O gato é cheio de estripulia, né? Suponha que a maior velocidade com a qual ele pode atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele deve cair para não se machucar. Se ele cair com uma velocidade a mais, ele pode se machucar, né? Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura máxima da queda para que o gato nada sofra. Então, veja aqui, ó. Ele tem a velocidade que ele pode cair para que não se machuque. No caso, já foi feito um estudo, né? E ele pode cair com uma velocidade de 8 metros por segundo, para não se machucar. A aceleração de gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Ora, se ele está lá no alto, tá? E no momento em que ele quer pular, ou ser jogado, aquela velocidade é zero. Então, vamos calcular aqui a altura que ele deve cair a uma velocidade de 8 metros por segundo para que ele não se machuque. Então, eu coloquei aqui as 3 fórmulas e nós vamos ver qual a melhor. Veja bem, no problema ele falou de tempo? Não. Se ele não falou de tempo, vai direto na equação de
Torricelli. E quem é a equação de Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. Lembre-se que esse ΔS, se refere a espaço, como nós estamos trabalhando na vertical, eu vou chamar também de altura. Então, eu botei aqui, ó, ΔS igual a H. Aí eu substituo ΔS no H e resolvo a equação normal. Então, qual é a velocidade dele, para ele não se machucar? 8 metros. Então, fica 8 ao quadrado. Qual é a velocidade inicial, quando ele começa lá no início? 0. Então, fica 0 ao quadrado, mais 2 vezes G. O G é 10. Fica 2 vezes 10 vezes H. 2 vezes 10 dá 20. Então, fica 20H. 8 ao quadrado dá 64. Nós estamos diante de uma equação de primeiro grau. Você pega a variável e tira o valor da equação. Então, isola a variável, que é o H, igual a 64 sobre 20. Se você dividir 64 por 20, você tem uma altura igual a 3,2 metros. Então, minha gente, essa é a altura que o gato pode se jogar ou jogarem o gato a uma velocidade de 8 metros por segundo, que ele não se machucará. Tá ok? É bom não se fazer isso com os bichinhos, né? É maltrato de animais. E maltratos dos animais é crime. Você não pode estar maltratando os animais, tá bom? Então, gente, eu acho que tá. Pega esses exercícios, resolva novamente, sem olhar, ou então olhando. Depois você resolve olhando, que vocês vão aprender tranquilo, tá? As 3 fórmulas básicas é S igual a S0 mais V0T mais meio de GT2. A de V em função do tempo é V igual a V0 mais GT. E a adequação de Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. Lembrando que, como nós estamos trabalhando com altura, nós podemos substituir, ou você pode encontrar em outro livro, o S, no lugar do S tem um Y, no lugar do S0 tem um Y0. Tá ok? Na equação de Torricelli, você pode encontrar o ΔS como um ΔY ou o próprio H. Isso aí você não vai fazer confusão, porque se você não quiser usar o Y ou o H, você pode fazer tudo em função do S e dizer depois que o S é a altura. Então é isso. Não tem nada demais nessas fórmulas, tá bom? Eu estou deixando aqui para vocês 2 exercícios como atividade. Por favor, me mandem esses exercícios até na terça-feira que vem, porque não vai demorar, nós vamos voltar às aulas presenciais, tá? Essas aulas presenciais estão previstas para o dia 15, mas na seguinte situação. Primeiro vai ser liberado as universidades, depois vai as universidades, tanto estadual como particular, depois o ensino médio, mais provavelmente só o terceiro ano, e segundo, e aí vai descendo, né? Mas com certeza, até o final do mês, nós devemos estar voltando às aulas. Tá ok, gente? Então, vão logo se preparando, mandem essa atividade. A 101 nunca mais mandou nada. A 100, poucos mandaram a última atividade de matemática. Então, isso aí está sendo comunicado à direção. Nós estamos tendo reunião constantemente, tá? Tivemos reunião na segunda-feira, não, foi na sexta-feira, parece. Estou bem lembrado. E aí, vamos ver o que fazer no final da
pandemia, tá certo? Espero que todos estejam com saúde e que volte bem até o final do mês. Vocês vão largar de dormir até tarde e não vai demorar muito. Então, nessa atividade, ficou dizendo o seguinte: um móvel lançado do solo verticalmente com velocidade inicial de 60 metros por segundo, desprezando a resistência do ar, tá? Calcule o tempo gasto. Então, tempo gasto, né? Para atingir a altura máxima. Então, ele está sendo lançado de onde? De baixo para cima. Então, o primeiro é o lançamento vertical de baixo para cima. Tá? Na letra B, ele pede a altura máxima em relação ao solo, o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo e a velocidade ao tocar ao solo. No segundo, é o lançamento vertical para baixo, né? Então, diz que um corpo é lançado verticalmente para baixo, de altura de 112 metros, com velocidade inicial de 8 metros por segundo. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a sua posição em relação ao solo no instante t igual a 2 segundos. Então, isso aqui é fácil. Se ele tem velocidade, tem aceleração, tá? E ele quer a posição é espaço. Fica fácil, né? Qual é a equação que vai usar? Pensem e façam. A sua velocidade no instante do item anterior, a sua velocidade no instante, ou seja, o tempo vai ser o mesmo. Quando ele fala no anterior, o tempo é o mesmo. Letra C, a sua velocidade ao tocar no solo. Letra D, o instante em que ele se encontra a 76 metros do solo. Então dá para fazer. Vocês têm exercício aí parecido nesse primeiro. Tá? Se vocês estudaram, dá para fazer o primeiro tranquilo. O segundo vocês dão também uma pesquisada, mas pelas aulas que nós tivemos, dá para resolver esse segundo também, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.